irmão. Atos 19, isso aí. Glória a Deus. Atos capítulo 19. Eu já peço a sua atenção e também peço que você esteja em oração em nome de Jesus. Esse é o nosso texto base da palavra nessa noite. E eu quero falar com você sobre crescimento espiritual. Sobre crescimento espiritual em nome de Jesus. Quem aqui quer crescer espiritualmente? Então a palavra de Deus é para você nessa noite. Atos 19, versículo 1 até o versículo 7. Encontrou aí? A palavra do Senhor diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome de Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Pai, nessa noite. E a minha oração, ó Deus, é que a tua palavra que já foi lida, ela, ó Deus, seja muito clara a cada um de nós, e que nós possamos, ó Pai, crer na palavra do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento nós acalmamos o nosso coração, e nós, ó Pai, ativamos, ó Pai, o nosso espírito, para ouvir a tua palavra, para crer na tua palavra, e para receber aquilo que a tua palavra diz a nosso respeito. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos no teu altar. Ó Deus, neste momento nós oramos para que toda barreira, todo obstáculo, todo empecilho, toda mentalidade contrária ao Senhor e à tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Porque nós que somos teu povo, ó Pai, precisamos ouvir a tua palavra, precisamos receber essa palavra no nosso coração, e precisamos, ó Pai, em nome de Jesus, experimentar, ter uma vida constantemente cheia do teu Espírito Santo. Neste momento, meu Pai querido, eu peço que o Senhor use os nossos irmãos, ó Pai, para estarem em oração, em intercessão. E, ó Deus, que enquanto o Senhor ministra a palavra através da minha vida, que o Senhor possa estar gerando fé em corações nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, aqui ele estava na terceira viagem missionária dele. Terceira viagem missionária. O ano é mais ou menos 53 a 55 depois de Cristo. Essa história aconteceu 20 anos depois que Jesus havia ressuscitado. 20 anos depois. Não aconteceu logo de imediato.
Jesus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Depois, os primeiros discípulos apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Posteriormente, o apóstolo Paulo começa a perseguir a igreja. Depois de um tempo, o apóstolo Paulo ele se converte, e então ele passa a pregar a palavra de Deus, e ele faz a primeira viagem missionária dele. Depois ele fica um tempo em Antioquia, e depois ele faz a segunda viagem missionária, visitando as igrejas onde ele já havia estabelecido o trabalho. E aqui é a terceira viagem missionária. No capítulo 18, se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai perceber no versículo 24 e 25, que aparece um homem, um personagem chamado Apolo. E no versículo 24 e 25 vai dizer que Apolo, ele cria no Senhor, e ele pregava com eloquência, mas Apolo, ele conhecia somente o batismo de João. Qual era o batismo de João? João, ele veio antes de Jesus, e ele pregava dizendo assim: olha, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam até João, se arrependiam, e elas eram batizadas, crendo que o Messias ia vir. Esse grupo de discípulos aqui, possivelmente, foi um grupo de pessoas que teve um encontro com João há 20 anos atrás, e aí então eles saem da Judéia, e eles vão para a região aqui de Éfeso, e eles não ficam sabendo que Jesus tinha vindo. Eles não ficam sabendo que Jesus havia ressuscitado. Eles não têm conhecimento de que o Espírito Santo de Deus já havia descido. Mas eles estavam ali em Éfeso e eles criam que Jesus ia vir. E naquela época, diferente de hoje, a notícia demorava muito. Então, 20 anos se passaram possivelmente, e eles estavam lá em Éfeso esperando o Messias vir, aliás. E o Messias já tinha vindo, já tinha sido morto, ressuscitado ao terceiro dia, já tinha subido aos céus, já tinha enviado o Espírito Santo, e eles estavam lá em Éfeso esperando o Messias vir. E aí o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso, como diz a palavra, e quando ele chega ali, talvez alguém já comenta: olha, tem um pessoal aí que também fala do Messias, de um Jesus. E esse pessoal aí, eles são aí um grupo de 12 homens. E aí o apóstolo Paulo, surge uma preocupação no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo encontra eles, e no versículo 2, acompanha aí na sua Bíblia. Qual foi a primeira pergunta do apóstolo Paulo? Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por quê, irmãos? Porque a pergunta do apóstolo, a preocupação do apóstolo, era que aqueles irmãos fossem cheios do Espírito Santo. Qual é a preocupação de Deus hoje ainda para a igreja? É que se nós somos cheios do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo diz: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles dizem assim: nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu aprendo aqui que quanto menos nós falamos da pessoa do Espírito Santo, menos ele terá liberdade na nossa vida. Menos ele terá liberdade na nossa vida. E aí, quando o apóstolo Paulo, ele ouve essa resposta, ele fica preocupado então.
Porque ali no início, o que aconteceu? Hoje nós temos a Bíblia toda aqui em nossa mão. Mas naquele momento não tinha a Bíblia toda como nós temos hoje. Havia algumas cartas que estavam sendo juntadas ainda. E possivelmente esse grupo aqui não tinha acesso a nenhuma carta ainda. Não tinha acesso à parte da escritura do Novo Testamento. E nesse momento começou a surgir muitos grupos de cristãos que a fé deles ainda era uma fé meio que pela metade. Uns acreditavam que o Messias ia vir, outros acreditavam que ele já tinha vindo, tinha ressuscitado, mas ainda não tinham conhecimento acerca da pessoa do Espírito Santo. E Paulo então ele diz assim: peraí, eu cheguei aqui na cidade, eles me falaram que vocês são discípulos de Jesus. E agora eu chego e pergunto se vocês receberam o Espírito Santo, vocês me dizem que nunca nem ouviu falar dele. É estranho. E às vezes, irmãos, nós podemos nos tornar um ambiente onde o Espírito Santo, ele é pouco falado. E aí o apóstolo Paulo, ele fica assustado: peraí, mas você nunca ouviu falar do Espírito Santo? Não. Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E aí nós podemos ficar assustados hoje quando a gente vê alguém que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. E a primeira experiência que nós temos com o Espírito Santo se chama a experiência da conversão. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você nunca foi tocado pelo Espírito Santo, não tem como ser salvo sem receber o toque do Espírito Santo, porque é Ele que nos mostra a verdade, a luz do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo continua fazendo perguntas, porque assim ele vai saber o que estava no coração daqueles discípulos. E a segunda pergunta é: mas espera aí, já que vocês não receberam o Espírito Santo, já que vocês nem sequer ouviu falar do Espírito Santo, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Vocês foram batizados em que batismo? Qual o batismo que vocês foram batizados? E qual é a resposta deles? No batismo de João Batista. Irmãos, haviam muitos batismos no tempo de Jesus. Os judeus já batizavam, os essênios também batizavam como forma de purificação. João Batista, ele começou a batizar antes de Jesus, e aí eles dizem assim: olha, o batismo que nós recebemos é o batismo de João, né? O batismo de João. E o batismo de João é o mesmo batismo de Jesus? O que você acha? Não, não era o mesmo batismo de Jesus. O batismo de João era um batismo para arrependimento, declarando que você cria que o Messias ia vir. Então é esse batismo que eles tinham recebido, o batismo de João. E a partir dessa constatação, o apóstolo Paulo prega o Evangelho. Ele fala assim: olha, eu tenho uma notícia para vocês. Vocês estão desinformados. Né? Vocês estão desinformados. E eu quero dizer para vocês que o Messias que vocês aguardam, ele já veio. E eu quero dizer para vocês que o Messias que vocês aguardam, ele andou aqui com os discípulos por 3 anos e meio. E eu quero falar para vocês que os discípulos que o Messias que vocês aguardam, ele morreu. Talvez eles ficaram assustados, mas ele morreu? Sim, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Qual é? No 3º dia ele ressuscitou. Ah, ele ressuscitou? E aonde que ele está? Não, ele ressuscitou, ele andou aqui durante 40 dias, e aí ele chegou e falou para os outros apóstolos: eu preciso subir. E eu preciso subir. E aí talvez os discípulos perguntaram: mas por que o Senhor precisa subir? Que o mestre precisou subir? Ele disse que ele tinha que subir, senão ele não tinha como enviar o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo também fala para eles, irmãos, do Espírito Santo. Então agora eles têm o conhecimento que Jesus veio,
que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. E aí eu imagino Paulo contando, olha, a primeira vez, como nós cantamos aqui agora, a primeira vez que o Espírito Santo desceu foi lá em Jerusalém. A igreja estava reunida numa casa no dia de Pentecostes. E a igreja estava orando, orando e adorando. E de repente, como diz Atos capítulo 2, veio um vento impetuoso sobre a casa, encheu a casa, línguas como de fogo, e eles começaram a glorificar e a falar em outras línguas. E aí eles creram naquela mensagem de Paulo. Eles creram na mensagem de Paulo. E ali, irmãos, eles tiveram o encontro de fato com Jesus ressurreto. E ali eles se tornaram filhos de Deus, porque Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer assim, Jesus deu uma ordem, portanto, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Por quê? Porque não é todo mundo que é filho de Deus. A gente acreditou em uma história, todo mundo é filho de Deus. Irmãos, não é. Se você for para a Bíblia, não é. E eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Pastor, então como que se torna filho de Deus? João 1,16, 1,12 vai dizer, a todos quanto o receberam, Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. E agora, irmãos, eles se tornam filhos de Deus. Filhos de Deus. E como eu falei aqui no estudo, sexta-feira, no curso de integração, como é que uma criança nasce, irmãos? Seu filho, quem é a mãe aqui? Quando seu filho nasceu, ele nasceu de roupa? Ele nasceu como? Sem roupa, ele nasceu nu. Mas porque ele estava nu, ele deixou de ser seu filho? Não, era seu filho. E aí, irmãos, quando eles ouvem o Evangelho e eles creem no Evangelho, olha aí o que diz o versículo 3. Aliás, o versículo 5. Ouvindo isso, o que aconteceu? Eles foram batizados em nome de Jesus. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eles foram batizados 2 vezes? Não, irmãos, eles foram batizados uma vez só em nome de Jesus. O primeiro batismo era de João. Era um batismo para crer que Jesus viria. O batismo de Jesus é para quem crê que ele já veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará. E aí eles foram batizados em nome de Jesus, foram batizados nas águas. E aí nós vemos o que? Acontecendo a segunda etapa. Porque primeiro alguém ouve o Evangelho, e aí para ela se tornar filho de Deus, ela precisa crer no Evangelho. E aí a pessoa, ela crê no Evangelho, e ela se torna filho de Deus. E aí depois que ela crê no Evangelho, que ela se torna um filho de Deus, ela precisa descer as águas. Por que ela precisa descer as águas? Porque o batismo, irmãos, Colossenses 2,12, vai dizer que o batismo é sepultamento e ressurreição. O batismo é sepultamento e ressurreição. Diz assim, tendo sido sepultados. Quem aqui já foi sepultado? Tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo é sepultamento e ressurreição. E agora que eles se tornam filhos de Deus, Paulo chega para eles e diz, olha, agora que vocês são filhos de Deus, a fé interior, ela precisa se tornar pública, vocês precisam ser batizados.
E então eles são batizados, e aí Paulo, eu imagino Paulo pegando cada um deles e dizendo: olha, quando você descer nas águas, você está morrendo, e quando você ressurgir, você está ressuscitando com Cristo. E aí eles alegres, a Bíblia diz aí no versículo 5, que eles foram batizados em nome de Jesus. E eu imagino agora a alegria desses irmãos. Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, batismo é sepultamento e ressurreição. Só que Gálatas, irmãos, vai dizer que batismo também, Gálatas 3, 26 e 27, vai dizer assim que batismo também é revestimento de Cristo. Assim como o filho, ele nasce ali nu, e aí às vezes a tia, a mãe, os parentes, né, compra aquela roupinha e fica a briga ali, não, vai usar a primeira roupa da titia, né, a sogra dá a roupa, não, vai ser a roupa da sogra, né, e fica aquilo dali porque querem que use a primeira a roupa, né? E aí depois que coloca a roupinha, tira a fotinha do bebê e fala assim: é a cara do papai, né? Nunca vi criança que acabou de nascer ser cara de alguém, né? Mas é a cara do papai, é a cara da mamãe, e aquela alegria, né? Coloca a roupinha na criança. Assim como uma criança natural precisa de uma roupa, espiritualmente também nós precisamos de uma roupa. E a Bíblia diz assim, lá em Gálatas 3, 26, vê se você encontra aí, Alisson. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante o quê? O que faz de alguém filho de Deus? A fé em Jesus Cristo. Agora, o que faz alguém ter a roupa de Cristo? Coloca o próximo aí. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiu. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu sou filho de Deus? É claro, mas você precisa colocar a roupa de Cristo. Você precisa colocar a roupa de Jesus, porque o batismo é sepultamento, o batismo é ressurreição, mas o batismo é revestimento de Cristo. O batismo não é apenas um ritual, uma cerimônia, não. O batismo é revestimento de Cristo. Por isso que o eunuco, quando foi batizado por Felipe, a Bíblia diz que quando ambos saíram da água, o eunuco, ele seguiu o seu caminho sozinho, mas ele seguiu feliz, cheio do Espírito Santo, porque ele havia descido as águas do batismo. E aí, irmãos, talvez aqui a maioria de nós é que nos encontramos. Talvez aqui tem pessoas que entregaram a vida a Jesus, são filhos de Deus, se morrer, vão para o céu, mas não foram revestidos de Cristo porque não desceu as águas do batismo. Talvez tenha alguém que entregou a vida a Jesus, desceu as águas do batismo, recebeu o revestimento de Cristo, mas ainda Deus tem algo mais para você. E aí nós vemos isso acontecendo tudo meio que de imediato. Tudo meio que de imediato. Aí a Bíblia diz que depois que eles foram batizados, a preocupação do apóstolo Paulo, qual foi a primeira pergunta do apóstolo Paulo? Qual foi a primeira pergunta quando o apóstolo Paulo conheceu eles? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Qual que foi a resposta?
nós nunca nem ouvimos falar desse tal Espírito Santo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem que ir lá nos primeiros passos, para que ele possa chegar aonde ele queria. Porque não tem como, irmãos, você chegar numa pessoa que não é convertida, que não entregou a vida a Jesus e orar para que ela receba o Espírito Santo, não tem como. Você vai tentar quebrar princípios e Deus, ele age por princípio. Não tem como o Espírito Santo encher a vida de alguém, habitar na vida de alguém que não nasceu de novo. Precisa nascer de novo, precisa se tornar filho. Pastor, tem como alguém ser cheio do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Tem, isso tem. Mas não tem como ser cheio antes de nascer de novo. E o princípio é crer dessas águas e oração para que possa ser cheia do Espírito Santo. E aí, o apóstolo Paulo, eu imagino que ele fez tudo isso para chegar nesse ponto. E aí aqueles irmãos agora, crentes em Jesus, que haviam descido as águas do batismo, e aí Paulo fala assim, agora vocês vêm aqui, porque eu preciso orar por vocês. Eu preciso orar por vocês. E a palavra do Senhor diz, no versículo 6, a palavra do Senhor diz, mas antes eu quero citar 2 versículos. Lucas 24, 49. Jesus, antes de subir, ele disse isso: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permanecei, ou fiquem na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Então agora eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus. Eu desci nas águas do batismo, eu fui revestido de Cristo. Aí o Senhor fala, agora você precisa ser revestidos de poder, para que você possa fazer a minha obra. Para que você possa fazer a obra de Deus, você precisa ser revestido de poder. E aí Jesus fala para os discípulos, olha, lá em Mateus 28, eu falei para vocês, portanto, vão, pregue o evangelho a todas as nações, aquele que crê, deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar eles, mas espera aí, antes de realizar a missão, vocês precisam ser revestidos de poder. Não saiam para fazer a missão sem antes ser revestidos de poder. E aí Jesus fala assim, é para vocês ir em Samaria, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas, antes de vocês irem, fiquem na cidade. Que cidade era essa? Jerusalém. Mas, Senhor, a gente tem que ficar na cidade fazendo o quê? Esperando para que vocês sejam revestidos do poder do alto. E aí, irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram ali orando. Primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, oraram, jejuaram, adoravam, nada aconteceu. Terceiro dia, nada aconteceu. Até que um dia eles estavam em uma casa, orando, adorando as mulheres, e era o dia da festa da colheita, o dia de Pentecostes, e eles estavam ali orando até que aconteceu. Porque, irmãos, se é uma promessa do Pai, ela vai se cumprir. E Jesus falou, fiquem na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que naquele dia, a autoridade, a ousadia, a intrepidez tomou Pedro de tal maneira que as pessoas foram correndo na casa ver o que estava acontecendo, porque o barulho foi tamanho, e aí alguém olhando assim, e falando assim, peraí,
Aqueles homens estão bêbados à luz do dia. Eles estão bêbados à luz do dia. Por quê, irmãos? Porque eu imagino que eles não conseguiam ficar em pé, alguns deles. Eu imagino que eles não conseguiam ficar parados. Então os que olhavam de fora diziam assim: está parecendo que encheram a cara. Está parecendo que estão bêbados. Eles parecem que estão fora de si. E aí Pedro diz: não. Ninguém aqui bebeu, não. O que aconteceu é que se cumpriu a promessa do nosso Pai, o Espírito Santo desceu. E aí ele prega, e ali havia povos de muitos lugares, e ele prega o Evangelho. Pessoas que não falavam a língua de Pedro, e ele começa a pregar. E de repente uma pessoa lá da outra nação começa a ouvir Pedro pregando na língua da nação dele. O outro da outra nação começa a ouvir Pedro pregando na língua da nação dele. E de repente todos que estavam ali de nações diferentes, cada um começa a ouvir Pedro pregando na língua da nação dele. Aí que eles não entenderam nada. E aí Pedro faz o apelo e 3.000 almas vão na frente entregando a vida delas para Jesus. Atos 1:8 diz assim, Jesus falando, Atos 1:8, versículo conhecido. Mas receberão o quê? Poder. Quem aqui quer poder de Deus na sua vida? Você vai receber quando? Quando o Espírito Santo descer sobre você. Quando o Espírito Santo de Deus descer sobre a sua vida, você vai receber poder de Deus. É isso que a Bíblia diz. E é isso que nós devemos crer, porque é isso que a Bíblia diz. E quem disse isso? Jesus. Jesus disse para os discípulos: vocês receberão poder, vocês receberão dínamos. Essa palavra aí é dínamos. A mesma palavra que vem a palavra dinamite. Ou seja, vocês receberão o poder do alto, que tem um poder muito maior do que uma dinamite. E tudo aquilo que se torna um obstáculo, não sei se você sabe, quando se vai construir cidades, e que se encontra uma montanha, e aquela montanha se torna um obstáculo para uma estrada, se usa o quê? Dinamite para quebrar os obstáculos, para que a estrada passe. O Senhor está dizendo: olha, vocês vão receber um poder do alto, que tem poder para destruir todos os obstáculos. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí ele diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, sabe aquele pecado que às vezes a pessoa ela não consegue vencer? É um obstáculo que o poder do Espírito Santo tem poder para destruir na nossa vida. Sabe aquela situação que você pega a Bíblia, abre, você lê e você não entende nada? E às vezes você se conforma em não entender? O que te fazer entender é o poder do alto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o poder do Espírito Santo. E aí nós voltamos lá para Atos 19. Paulo, ele ora. E eu já convido o Ministério Louvor à frente. Paulo, ele ora e ele impõe as mãos sobre aqueles 12 homens. Ele impõe as mãos sobre os 12 homens. 12 homens que agora creem que Jesus veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. 12 homens agora que foram batizados, revestidos de Cristo. 12 homens agora que até talvez algumas horas atrás nunca tinha
ouvido falar do Espírito Santo, mas Paulo fala para eles do Espírito Santo. Aleluia. E Paulo fala para eles do Espírito Santo. Talvez eles nunca tinham ouvido falar. E Paulo fala para eles. E eu imagino Paulo falando para eles: vocês querem receber do Espírito Santo na vida de vocês? E aqueles homens agora sedentos, irmãos, sedentos, dizendo: nós queremos, porque nós já estamos tão felizes, porque cremos em Jesus. Nós estamos tão felizes, porque agora nós descemos as águas do batismo, fomos revestidos de Cristo. Mas quando você falou que o poder de Deus vai vir sobre nós, quando o Espírito Santo vier sobre nós, nós queremos isso também. E aí Paulo, e eu te convido a ficar em pé, em nome de Jesus. Paulo, ele ora, e a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens. Irmãos, a Bíblia diz assim, que veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E é isso que o Espírito Santo deseja sobre as nossas vidas. E aí eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Eu falei de 3 coisas. Talvez você está aqui e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu vou dizer uma coisa: não adianta você querer atropelar o processo, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Primeira coisa que você tem que fazer, entregar a sua vida a Jesus, se tornar um filho de Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você desejar, saia do seu lugar e venha aqui à frente. O segundo passo, irmãos, você precisa descer as águas do batismo, se ainda não é, para que você possa ser revestido de Cristo. E talvez você está na comunhão da igreja há tanto tempo, e até já desceu as águas do batismo, mas você ainda não teve a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu te convido também a sair do seu lugar e se colocar aqui à frente, em nome de Jesus. E eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. E eu convido a igreja a estar orando. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, que já foi cheio do Espírito Santo. Você que ora em espírito, comece a orar em espírito agora. Em nome de Jesus, comece a orar em espírito, comece a falar com o Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. É o nosso Senhor, é o nosso Mestre que disse para os discípulos: olha, vocês têm uma missão para cumprir, mas eu quero falar para vocês uma coisa: não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês precisam ser revestidos de poder. A igreja precisa ser revestida de poder. Eu preciso ser revestido de poder, meu irmão. Se você já foi cheio, mas algo aconteceu, você se esvaziou, você precisa ser cheio de novo. Pastor, mas eu não consigo me firmar, eu não consigo congregar, eu não consigo vencer aquela situação. Você precisa ser cheio, cheia do Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar a força para você conseguir, é Ele que vai te dar a força para você superar. Então, em nome de Jesus, se você quer entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, ou você quer dizer assim: eu vou descer as águas do batismo, ou você quer dizer: não, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, saia do seu lugar, se coloque de joelho aqui na frente, e eu peço que, se alguém vier à frente, se colocar de joelho, aqueles irmãos que já oram em espírito, que possam orar por essas pessoas, em nome de Jesus.
Deus está falando, Ele está ministrando nas nossas vidas. Em nome de Jesus,